Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia que a gente faz aquele vídeo sobre macroeconomia e sempre essa macroeconomia voltada para os investimentos em bolsa de valores. E com relação a essa semana, eu acho que o evento mais importante foi a divulgação do PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto, que veio até um pouco mais positivo do que eu imaginava, um crescimento bacana, forte, robusto de 3,1%, mas a gente vai ver alguns sinais já de esgotamento dessa tendência de crescimento mais forte. De qualquer forma, vai ser um vídeo legal, vai ser um vídeo bacana, a gente vai entender como é que funciona essa estrutura do PIB também. Então, enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem ali embaixo o que vocês acharam e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes de mais nada é importante dizer que todos os dados que eu vou passar aqui, eles são dados retirados diretamente do IBGE, que é o órgão, né, que acaba fazendo as medições para chegar no Produto Interno Bruto brasileiro, e pelo menos eu não vejo por que a gente discordar ou botar em xeque ou em dúvida esses dados do IBGE. Até o momento eu acredito que não tenha motivo para a gente ter esse tipo de desconfiança. Já me antecipando aqui alguns possíveis comentários que a gente possa ver aí embaixo. Então, eu já vou colocar aqui a compartilhamento de tela, os indicadores do IBGE, e eu acho que é interessante a gente falar o seguinte: o PIB ele pode ser comparado, tá? Principalmente de três formas. A primeira forma a gente vai fazer comparada ao trimestre anterior e a gente vai mostrar os setores que foram melhor, piores, etc. Isso te dá uma tendência maior de curto prazo. É claro que vai te deixar um pouco enviesado porque você não sabe o que aconteceu para trás. Tem a outra forma, que é você analisar esse trimestre contra o trimestre do ano anterior igual, então o terceiro trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2022, e aí te dá outro tipo de informação, ou seja, mostra quais são aqueles setores que cresceram mais nesse período. E tem o outro jeito que eu até gosto mais, que te dá uma noção maior de longo prazo, que é aquele que você olha sempre os últimos 4 trimestres, né? São os last 12 months, como a gente fala, os últimos 12 meses. Então, quando a gente estiver falando desses últimos 4 trimestres, a gente vai estar falando do quarto trimestre de 2022 até o terceiro trimestre de 2023, comparativamente ao quarto trimestre de 2021 até o terceiro trimestre de 2022, tá? Então, o que a gente tem aqui em primeiro? Primeiro eu vou falar a tendência de curto prazo. A tendência de curto prazo ela é tirada da taxa trimestral contra o trimestre imediatamente anterior e é obviamente com ajustes sazonais, né? Afinal, o terceiro trimestre às vezes tem mais dias úteis, você tem uma demanda maior em tais de segmentos, etc. Então tem todo um ajuste que não vale a pena a gente ficar mencionando aqui como efeito, mas é só para vocês entenderem por que você consegue comparar um trimestre, um terceiro trimestre com um segundo trimestre. Existe essa série de ajuste sazonal. Então, já passando aqui para gráfico, que é mais fácil de vocês observarem, a gente vai olhar aqui alguns setores que eu já analisei antes que eu acho que são interessantes. Do ponto de vista positivo, a gente vai ver essa parte aqui, que é a parte de utilities. Tá? Então a gente vai falar de eletricidade, gás, água, esgoto e atividade de gestão de resíduos. Tá? Então aqui a gente tem grande parte das empresas de dividendos e aqui em atividade de gestão de resíduos, muitas das empresas mais recentes da Bolsa, que fizeram IPO recentemente. A gente pode falar de Horizon, a gente pode falar de Ambipar, a gente pode falar de um monte desse tipo de empresas. Além disso, né, outras empresas que, por exemplo, a Ciclos é uma empresa que ainda é fechada e que ela trabalha com gestão de resíduos e ela é uma subsidiária de uma empresa, por exemplo, listada na Bolsa. Então, aqui a gente tem 3,6% de alta nesses setores aqui, né? Então, as pessoas aí que investem nesse tipo de empresa, né, principalmente as de dividendos, aí de eletricidade, de saneamento e etc., devem ter visto que as cotações até subiram e principalmente os resultados eles melhoraram bastante. Aí eu vou passar aqui para outra parte aqui do gráfico.
e eu vou pegar aqui indústria de transformação, eu vou pegar agropecuária e eu vou pegar construção. Tá? E aqui talvez chame a atenção, não a construção tá baixa nem a indústria de transformação, porque isso a gente vê direto no noticiário, né? Ah, a construção tá fraca, ah, a nossa indústria de transformação, o Brasil ele tá num processo de desindustrialização há várias décadas e etc. Mas chama atenção a agropecuária, porque o mercado fala tanto que o Brasil é o país do agro, é o celeiro do mundo, é o maior exportador e tudo isso é verdade. Agora, por que aconteceu menos 3,3%? E aí é uma das formas que a gente fica com viés negativo nessa hora que a gente analisa. Por quê? Porque quando a gente analisa um trimestre contra o outro, se o trimestre anterior estiver subindo muito forte, você acaba tendo uma base mais forte de comparação. E com essa base mais forte de comparação, você tem um pouco mais de dificuldade de entender isso. Por isso que a gente precisa fazer uma imagem conjunta, não só dessa análise contra o trimestre anterior, como das outras também que a gente vai fazer, que pega um prazo um pouco médio ou até um pouco mais longo. Tá? Então, eu vou aproveitar para pegar aqui, para vocês terem uma ideia, o valor adicionado bruto da agropecuária, por exemplo. Você vai ver aqui que ele cresceu 5,9, 0,4, 12,5 e 0,5. Se você contabilizar todo esse crescimento aqui dos trimestres anteriores, ele é tão grande, mas tão grande, que ele traz um menos 3,3 e a gente vai ver que no ano cresceu pra caramba. Então, essa questão aqui da agropecuária não me traz tanta chateação assim. Eu não vejo como tanto problema assim. Tá? Qual é o grande ponto aqui? A gente tem que o PIB a preços de mercado subiu só 0,1%. Mas a gente tem que indústria e serviços puxaram aqui 0,6%. E esse ponto aqui eu achei positivo. Tá? Nos outros trimestres a gente teve uma agropecuária um pouco mais forte aqui, ó, por exemplo. Aqui também no quarto trimestre de 2022, aqui e agora que a agropecuária está um pouco mais fraca, indústria e serviços está puxando. Lembrando que 0,6% em um trimestre vai dar em uns 2,4, 2,5 no ano. Então é uma boa taxa de crescimento, não é uma taxa ruim. Então, de qualquer forma, gostei desse resultado quando a gente olha contra o trimestre anterior, sabendo que os 2 trimestres anteriores foram fortes, então a base de comparação era uma base forte também. Né? Então, vamos lá, vamos agora puxar outra forma da gente analisar o PIB. Essa parte toda que a gente fala dos setores é o que a gente chama de componentes da oferta, né? A ótica da oferta de produtos. Então você oferece produtos da agropecuária, você oferece produtos industrializados, oferece produtos de serviço e assim por diante. Agora, tem também o componente da demanda. Quem é que está demandando esses produtos? Será que são as famílias? Será que é o governo? Será que é as próprias empresas investindo para aumentar a produção, que é a formação bruta de capital fixo? Ou será que é o exterior, né? A balança comercial, importação versus exportação? Então a gente tem aqui o gráfico dos componentes da demanda, né? E quando a gente pega esses componentes da demanda, a gente vai ver que o consumo das famílias, diferente do PIB aqui que está em queda, ele segue aqui forte, ele segue numa trajetória boa. 1% aqui de alta por trimestre, a gente está falando de uns 4% de alta. Então o consumo das famílias está crescendo muito forte. O consumo do governo também está crescendo bem aqui. O que assusta aqui? O que está preocupando? É exatamente esse ponto daqui, que é a formação bruta de capital fixo. O que é a formação bruta de capital fixo? Nada mais é do que os investimentos que as empresas acabam fazendo para aumentar a venda, aumentar o consumo, aumentar a oferta de produtos no futuro. Tá? Então, quando você tem uma formação bruta de capital fixo baixa, isso normalmente está indexado, vamos dizer assim, não é a melhor palavra, mas indexado a uma taxa de poupança menor, que a gente vai conseguir ver isso no final desse vídeo de hoje, o final do vídeo é sobre isso. A gente vai ter normalmente indexado
tá? Há uma menor confiança do empresário em aumentar a sua produção, porque ele, né, ele tem dúvidas, vamos deixar dessa forma, tá? E normalmente o que acontece? Quando você não aumenta a oferta de produto, se você tem uma demanda que cresce, você pressiona a inflação. E aí o juro pode cair mais devagar. Tá? Então, esse ponto aqui é muito sensível. É muito importante que o Brasil ele tenha uma forma de que o empresário ele se sinta amparado para que ele possa fazer os investimentos dele. Você vê que até agora a exportação não está sendo afetada. A exportação ela continua forte, muito forte, inclusive. O que está sendo afetado? O que está sendo afetado é a importação de bens e serviços. Por quê? Porque a maioria dos produtos que o Brasil importa são produtos industrializados. Muitos deles são essas máquinas e equipamentos. Né? Então, essas empresas, elas importam máquinas e equipamentos, elas fazem investimentos mais altos para que elas possam aumentar a oferta dentro do mercado interno. Se ela tem dúvida com relação ao futuro, se ela tem dúvida ou se ela não está se sentindo confiante, ela não faz isso. E aí cai a importação. Em um primeiro momento, parece até que a balança comercial brasileira está ótima. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com esse ponto. Então, esse é um ponto muito importante da gente analisar. Bom, vamos agora passar aqui para a comparação da taxa trimestral em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Então agora eu vou estar comparando o terceiro trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2022. Tá? E aqui a gente tem um PIB que cresceu muito bem, 2% no terceiro trimestre em relação ao igual período de 2022. Inclusive fala que a 11ª alta consecutiva nesta base de comparação. Tá? Então aqui é importante também a gente dizer o seguinte: a alta do valor adicionado a preços básicos foi de 2,1% e dos impostos sobre produtos líquidos de subsídios foi de 1,2%. Tá? Então quando a gente vem aqui, a gente vai olhar aqueles mesmos segmentos que eu separei. A gente já vai ver aqui ó, que a agropecuária já está lá em cima. Quer dizer, mesmo com um trimestre atual ruim, ela cresce 8,8% no ano. Né? O trimestre atual foi ruim, a gente já começou a ver impactos do El Niño e etc, menos 3,3%. Mas quando a gente compara com o ano passado, 8,8%. Quer dizer, é o melhor dos setores. Então a base comparativa estava muito forte, como eu mostrei lá atrás. 7,3% naquela questão da energia elétrica e etc. A gente viu que muitas empresas de energia elétrica, de saneamento e etc., conseguiram ter aumentos tanto de volume quanto de preço. E isso fizeram com que o resultado dessas empresas explodissem. Né? O saneamento talvez seja o melhor exemplo disso. Olha quanto Sanepar subiu, olha quanto Copasa subiu. Sabesp eu acompanho menos, eu não sei se subiu tanto. Tá? E aí a gente tem aqui do outro lado indústria de transformação e construção. Então a gente percebe que continua o processo de desindustrialização no Brasil e o principal foco aqui que está caindo é a construção. Caiu 4,5% nesse ano frente ao ano passado. E aqui tem uma coisa que eu acho que é importante da gente deixar claro. Normalmente as pessoas pensam construção como construção de edifícios. Então ela pensa direto na incorporadora. Né? Ela vai pensar em quê? Em MRV, em Cirela, em Trisul, em Elbor, em Lavi, em outras empresas aí do segmento, Ezetec e outras. Mas aqui construção é muito mais amplo. A gente está falando inclusive de construção de infraestrutura. A gente está falando de construção de postes, de rodovias, de pontes, por exemplo, de viadutos, de infraestrutura básica realmente para que as empresas de portos, de aeroportos e etc. Então é muito mais amplo essa construção, você tem que tomar cuidado. Tanto que, por exemplo, atividades imobiliárias aqui está com uma alta de 3,6%. É claro que aqui tem muita coisa de exploração imobiliária, tem administração de recursos, etc. É um pouco diferente, mas a gente percebe que não é a construção civil em si, aquela construção de prédios. Mas o Brasil está criando um déficit de infraestrutura.
tá? E o próprio governo ele está tentando resolver isso via PAC. A gente pode pensar assim, ele está fazendo do jeito errado ou não, mas é notório que o Brasil precisa fazer investimento em infraestrutura. Caso contrário, o Brasil ele pode ter um PIB potencial e não conseguir chegar nesse PIB aqui. Então, construção é um ponto que é muito importante e que acabou sendo muito afetado com a questão do teto de gastos. Né? Porque no momento que você tirou muitas despesas discricionárias para privilegiar as obrigatórias, você tirou exatamente muitos desses tipos de custo. Tá? E eu não sou a favor do governo nem nada disso não, mas isso é o que aconteceu. Né? E finalmente aqui a gente consegue ver pela ótica da demanda. E a gente vê que quando a gente compara com o trimestre, o mesmo trimestre do ano anterior, a gente tem uma exportação aqui muito forte, até puxada pela agricultura, mas não é só agricultura que exportação, porque a agricultura subiu 8,8%. E você vê que a exportação está subindo a uma base de 10 a 12 aqui nos últimos 4 trimestres. E aqui a gente vê o mesmo ponto aqui de problema que a gente falou antes da formação bruta de capital fixo. Então, lembra quando mês passado semana passada, eu falei para vocês que agora é a hora do mercado interno? Eu estou muito focado nesses números daqui. O consumo da família está muito forte. Então, com queda de juro, é muito provável que esse tipo de coisa aqui continue acontecendo aqui no Brasil. Mas esse ponto aqui já me mostra alguma deterioração do potencial do PIB futuro. E aí, finalmente, a gente pode ir para o último dos gráficos que eu gosto, que é a taxa acumulada nos últimos 4 trimestres. Então, como eu falei antes, aqui a gente está falando de quarto trimestre de 2022 a terceiro trimestre de 2023, comparativamente ao quarto trimestre de 2021 até o terceiro trimestre de 2022. E esse é o dado que o mercado mais usa, é aquele que você vê nas manchetes de jornal, que cresceu 3,1% o PIB do Brasil. E aqui a gente vê de novo os dois lanterninhas, construção e indústria de transformação. Né? Um ponto que é interessante a gente ver é que, tirando a indústria de transformação, todos os setores cresceram no Brasil. Então isso é muito bom da gente perceber isso. Né? Pegou ali um trimestre do governo antigo e 3 trimestres desse governo novo. E é claro que o PIB ele traz alguma coisa sempre dos trimestres anteriores. Então é claro que parte desse resultado também é parte do governo anterior. Mas aqui do outro lado a gente percebe que os 2 pontos positivos foram agricultura, eletricidade, etc. Então a gente percebe exatamente isso. Indústrias extrativas fica muito forte aqui também, quando a gente compara esses 4 trimestres. A gente teve um crescimento de petróleo, de minério, de celulose, etc. interessante também, quando a gente calcula nesse patamar aí de valores. Então aqui a gente tem um gráfico e mostra aqui principalmente que a gente está conseguindo algo nos últimos 9 ou 10 trimestres aqui, que era coisa que a gente não conseguia. A gente se manteve acima de 2% já por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu acho que são 10 trimestres aqui, se eu contei certo. Tá? E você via que no passado aqui, isso era normal. Tá? Inclusive o pessoal fala muito da alta da bolsa de 2003 a 2007, alguns falam até de 1999 a 2007. Por que aconteceu isso de 1999 até 2007, 2008 aqui? Porque esse PIB aqui se manteve alto. Então se o Brasil continuar mantendo esse PIB alto, podemos ver uma bolsa de valores, quem sabe, né, subindo de novo 400%, 500%, quando a gente pega períodos mais longos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. O grande desafio é o Brasil conseguir manter esse PIB mais alto aqui. Né? E para isso o Brasil vai precisar fazer reformas. Né? Algumas estão aí no Congresso, podem não ser as melhores reformas, eu até já me coloquei contra alguma delas, mas é importante que o Brasil faça reformas. E aqui a gente volta a citar a questão de sempre, né? Consumo de famílias alto, mercado interno forte, exportação forte também,
Formação bruta de capital fixo invertendo para o negativo, quer dizer, as empresas com medo de fazer investimentos num cenário de incerteza, num cenário de dúvida, e a importação acaba caindo também, então acaba que é muito em linha com o que acontece. O que o Boletim Focus espera? O Boletim Focus espera que no ano que vem a gente tenha um PIB de 2%. Então isso aqui caindo para cá mais ou menos. Qual é o ponto positivo disso? O ponto positivo disso é que se o Brasil continuar nesse patamar aqui, a bolsa tem tudo para disparar, porque o mercado está esperando isso. Se porventura cair abaixo disso aqui, né, e vir aqui para baixo, por exemplo, no 1, aí a bolsa tem tudo para cair, porque o mercado está esperando isso. Então é tudo um jogo, na verdade, de percepção, né, de como o mercado espera contra o que realmente aconteceu. E agora eu queria aproveitar para passar aqui um ponto que talvez seja interessante para vocês, que é o seguinte, é o valor corrente. Né, porque todos os dados do PIB, eles acabam sendo ajustados, né, por inflação e etc, para dar a variação real. E aqui agora a gente vai mostrar o valor mesmo corrente em reais. Então a gente vê que o valor do PIB em 2022 foi de 10 trilhões de reais. Nesse ano, se a gente pegar 2.582 mais 2.700 mais 2.740, a gente chega a 8 trilhões de reais. A tendência é que suba um pouco, até porque tem um pouco de inflação aí no meio. Então, se a gente chegar aqui a 2.800 ou 2.780, a gente deve chegar em alguma coisa próxima a 10,8 trilhões de reais nesse ano aqui, que é acima das primeiras expectativas de 10,6. Né? Agora, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que a formação bruta de capital fixo, inclusive em reais em valores correntes, vem menor. Né? Estava em 476 bilhões, 471 bilhões, agora 442, 455, 440. Deve vir abaixo desse 1 trilhão e 700. Né? As despesas aqui de consumo do governo, né, que bateu 462 bilhões aqui, subindo para 479, subindo um pouquinho. E aqui, principalmente aqui, despesa de consumo da família subindo muito, de 1 trilhão e 600 e pouco para 1 trilhão e 748 bilhões, corroborando o que eu falei na semana passada com relação ao mercado interno. Né? Exportação aqui subindo bem. Né, aquele 1 trilhão 978 bilhões deve ser batido facilmente na parte de exportação e a importação aqui talvez com algum problema. Tá? E a gente percebe aqui a variação de estoque, por exemplo, negativa nesse terceiro trimestre, quando no terceiro trimestre do outro ano foi positivo. Isso mostra muito que o mercado ele não está tão otimista assim também. Tá? E por fim, eu acho que a gente pode mostrar o gráfico de taxa de investimento e taxa de poupança bruta. Então a gente vê aqui que a taxa de formação bruta de capital fixo, que é a taxa de investimento, era 18,3% em 2021, 18,3% em 2022, já caiu para 16,6% e ela está muito interligada com essa taxa de poupança bruta do país. Né? Então, à medida que essa taxa de poupança bruta vai caindo, essa formação bruta de capital fixo acaba tendo que cair também. Isso é muito simples de entender. Né? Qualquer dinheiro que sobra e que é feito um investimento, cara, se você investe, por exemplo, numa debênture, essa debênture está sendo um título emitido por uma empresa que vai fazer um investimento, por exemplo. Né? Na hora que você pega e faz um investimento num fundo, o fundo vai investir em alguma coisa que vai gerar um investimento no país. Ah, mas eu estou comprando uma ação no mercado secundário. Sim, mas só que essa empresa já emitiu uma ação lá atrás que fez ela conseguir crescer também. E além disso, em algum momento vai entrar alguma coisa que vai chegar dentro do país. Né? Então, se você investe na poupança, no CDB do banco, por exemplo, o banco vai acabar fazendo um empréstimo para chegar em alguma empresa que vai fazer o investimento. Então,
à medida que a gente tem uma taxa de poupança que vai reduzindo em relação ao PIB, quer dizer, as condições econômicas estão piores para a população, mas elas seguem aumentando o consumo das famílias, essa taxa de poupança vai diminuindo. As empresas vão consumindo mais, essa taxa de poupança vai diminuindo. E aí a taxa de investimento que o Brasil tem suficiente, ela também vai diminuindo, que é o que está acontecendo aqui. Tá? Então a gente vê que em 2003 a 2007, que é aquele período lá que a bolsa sobe muito, a gente vê que essa poupança bruta, que essa taxa de investimento, na verdade essa taxa de investimento, essa formação bruta de capital fixo, subiu muito, ela sai de 16% do PIB e vai para 21%. De 2017 a 2021, que a gente teve uma alta forte da bolsa também, né, saindo ali de 70 mil pontos, 60 e poucos mil pontos para 130 mil pontos, ela também aumenta de 14,9 para 18,3. Então, esse é um ponto de muita atenção com relação ao PIB. Tá? Então, o que a gente viu aí resumidamente? A gente viu que empresas do agropecuária e empresas elétricas de saneamento e etc. estão na crista da onda. Sendo que no curto prazo a agropecuária já está cedendo um pouco, tá? As outras não. Do outro lado, a gente tem empresas de infraestrutura e de construção lá embaixo, assim como indústrias de transformação também, principalmente que vende para o mercado interno, né? Você pode pegar uma WEG, por exemplo, ela vende a maior parte para o cenário externo, ela não está nem aí para isso, tá? E finalmente a gente tem um risco muito grande com relação a essa queda da taxa de poupança bruta, tá? Essa queda da taxa de investimento. Isso realmente é um ponto a ficar de olho, porque o Brasil pode acabar sofrendo e a bolsa pode não ter aquela alta esperada exatamente por causa disso, né? A gente teve períodos ali que a taxa de juros estava baixa, por exemplo, em 2014, 2015, 2016, como essa taxa aqui caiu muito de investimento, a gente teve uma bolsa que acabou caindo também, apesar dos juros, né, terem chegado ali a 7,25% naquele período. Tá? Então, são alguns pontos de atenção, mas no todo, o resultado do PIB presente, ele veio muito bom. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, curtam, compartilhem também com os amigos na rede social. Quem quiser tirar foto e marcar a gente lá no Instagram, a gente reposta também, dizendo que curtiu muito o vídeo de sábado, muito legal. Então, tudo isso é importante para quê? Para a gente conseguir crescer e chegar a cada vez mais pessoas. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. A gente deu um bump aí, uma alta muito forte. A gente saiu de menos de 200 mil seguidores no início do ano para 340 mil inscritos aqui no canal. E eu fico muito feliz com isso, porque está chegando cada vez mais informação a mais pessoas. E mais pessoas podem modificar um pouco a forma delas pensarem. E ser esse ponto de partida para essa mudança faz muito bem para mim como pessoa e para todo mundo que trabalha aqui na Dica de Hoje Research. Sigam a gente também nas outras redes sociais, @Dica de Hoje _7 no Instagram, @Dica de Hoje 7 no X, né, no antigo Twitter. E, enfim, abraços, bons investimentos, bom final de semana.